Espírito, conduzidos e vivendo a tua boa e perfeita e agradável vontade. Não mais limitados por nós mesmos, mas deixando o Espírito Santo nos conduzir. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Declare Ele a essa manhã. Diga a Ele que você ama Ele. Te amo, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Nós te amamos. E é um privilégio. Obrigado por nos trazer a consciência da tua presença. E conseguimos entender que o Senhor todos os dias está conosco. Que o Senhor é o nosso maior presente, que Jesus nos trouxe quando Ele partiu e foi ao Pai. Obrigado por ser nosso Consolador. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Santo Deus. Eu estava perguntando ao Senhor o que eu falaria. E no início eu não me preocupei muito com a palavra. Eu estava mais preocupado em estar alinhado para transmitir ela. E que meu coração permanecesse nele. Porque às vezes a gente fica um pouco ansiosos por causa da palavra, o que vamos falar, como vamos fazer. E depois eu comecei a orar e falar, Senhor, o que eu vou falar? E meu Deus, no total deu 10 páginas, mas eu entendi que quando eu quis passar limpo e eu não consegui, é porque o Senhor, Ele queria que eu dependesse total dEle. Assim como na oportunidade que eu tive no culto, na casa de Cornélio, eu tinha feito, o papel ficou aqui na igreja e eu tive que fazer tudo de novo. E aí quando eu fiz tudo de novo, o Senhor começou a falar comigo que eu não tinha que depender do papel, mas depender dEle. Então eu vou usar mais só para ver os versículos, amém? E tem umas pequenas revelações que eu preciso falar também, vou falar. Vamos nos preparar, vamos usar a palavra hoje, a Bíblia. Vou não tentar demorar, porque daqui a pouco também temos que ir. O pastor Alisson vai trabalhar. O Espírito Santo, Ele quer tocar cada um de nós. Esse é o tempo a qual Ele quer nos restaurar. Ele quer nos santificar. Está trabalhando em cada um de nós. Ele está nos preparando. Ele está preparando a igreja dEle para vivermos esses últimos tempos na unidade, da maneira que Ele quer. E eu estava até, quando eu estava escrevendo isso e pensando nisso, eu lembrei quando eu estava lá na igreja. Na igreja não, lá no hospital. E lá a gente dividia com 4 pessoas. A gente não se conhecia, né? Porque a gente vê, pessoas entram, saem. Só que eu senti uma graça tão grande do Senhor. Eu senti muita liberação da unção do ministério de pastora. Tanto que as pessoas vinham até mim, achavam até engraçado. Eu disse, meu Deus. E eu senti uma sintonia, algo entre as pessoas que estavam dentro daquela sala. Algo assim de a gente rir junto, chorar junto, ficar feliz
porque um vai embora porque já está melhor, ficar triste porque algo aconteceu e estar ali, entendeu? De uma forma de apoio, de zelo um pelo outro. E eu fiquei, se ali eu vi isso, imagine a igreja que anda pelo Espírito Santo, que conhece o amor do Senhor, que caminha conduzido pelo Espírito Santo. Temos que entender que Deus, ele tem grandes coisas para cada um de nós, mas só vamos sustentar todas essas coisas pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que sustenta todas as coisas. O Pai, se vermos em Gênesis, no capítulo 1, o Pai estava ali. O Espírito Santo, ele pairava sobre a terra. Mas quando a palavra se manifestou, a criação se formou. E ela foi formada e sustentada por ela. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e o Pai se responsabiliza pela sua palavra, quanto mais nós não vamos tomar posse dela. Antes de Deus de nos dar algo, Ele quer que a gente tenha consciência dela. É por isso que muitas vezes Ele usa nossos pais espirituais, usa os pastores, aqueles que têm a oportunidade de falar a palavra do Senhor. Algo novo, porque Ele quer derramar algo novo. Ele quer nos levar para o amadurecimento. Só que temos que entender que da forma que estamos, a gente não vai estar preparado. Porque muitas vezes a gente olha algo e a gente começa a duvidar, começa a fechar o coração. E é isso que Deus quer falar, é isso que o Espírito Santo, ele quer falar conosco esta manhã. Ele quer falar primeiramente sobre as lutas, as dificuldades que cada um de nós passamos. O Senhor já tem, se vocês observar essa semana, o Senhor está falando isso. Eu falei, Senhor, não estou copiando de ninguém, mas o Senhor já está falando. E quando eu tinha escrito isso aqui, a primeira parte tem uns 4 dias, 3 dias, e mais ou menos 3 dias, 2 dias. Então depois eu terminei e eu fiquei observando, e foi falado na sexta, foi falado ontem, e o Senhor continua falando. E quem está atento, está ouvindo, entendendo o que o Espírito Santo está falando. E quando a gente passa pelas lutas, pelas dificuldades, pelas situações a qual cada um de nós estamos passando, e estágios, às vezes de uma maneira e depois elas vão aumentando, dores que passamos, é uma nova medida de amor, de santidade, de perdão de Deus, de temor ao Senhor. Vocês percebem que quando a gente passa por essas dificuldades, quando a gente vê as pessoas que têm passado por isso, a gente fica mais quebrantado diante do Senhor. A gente reconhece mais quem Ele é. A gente é moldado mais. Vocês olharem na palavra do Senhor, todos os homens de Deus, eles foram moldados. E eu até coloquei aqui, se você observar, José, ele foi moldado. José, ele tinha uma grande promessa, mas ele precisava passar por um processo de dores.
E a maior dor que você pode observar que ele passou foi a injustiça. Quando ele passou por esses momentos de dores, ele continuou, ele permaneceu no Senhor, confiando no Senhor. Ele se esquivou do mal quando as tentações vieram para ele. Mas ele foi fiel até o fim. Ele permaneceu no Senhor. E ele virou o governador. Davi, grande promessa, rei, foi ungido, separado. Mas ele teve um grande processo. E se vocês verem em meio a tantos processos doloridos que ele passou, o maior foi ser perseguido. E muitas vezes perseguido por aquele que ele amava. Ele foi testado, o coração dele, pelo Senhor. Essa luta que eu e você está passando é um teste que Deus está fazendo com cada um de nós. São provações que Deus nos permite passar para que possamos ser moldados, restaurados, reconhecendo quem Ele é e quem somos nele. E o quanto precisamos dele. Porque se as dificuldades não viessem, a gente estaria satisfeito conosco mesmo. Estava tudo bem. Para que eu vou mudar? Para que eu vou buscar o Senhor se está tudo bem? Mas foi essas dificuldades, foi vendo que nós precisamos dele, que corrimos para ele. Deus, ele não vai entregar nada para cada um de nós, se a gente não estiver preparado. Então, não despreze essas dores que você está passando, esse processo que você está passando, que eu estou passando. Está doendo? Tá. Está machucando? Tá. Está sendo injusto? Tá. Vocês olham a história de Jó? Jó fazia de tudo para agradar ao Senhor. Até pelos filhos, ele sacrificava pelos filhos, para que isso viesse diante do Senhor agradar ao Pai. O que aconteceu? Que o Senhor permitiu várias coisas acontecerem e grandes coisas aconteceram com ele, né? Só que se vocês observarem, quando os amigos de Jó começam a falar coisas que eles não entendiam, mesmo tendo palavras de sabedoria, falando eloquentemente, mas se vocês observarem, Jó começou a se justificar. Jó, ele não suportou aquilo, ele começou a se justificar, dizendo, não é o que vocês estão pensando, é isso. E começou a tentar justificar, revelando algo dentro de nós, revelando algo que tinha dentro dele. Ele revelou, e assim quando a gente também se justifica, o orgulho. Somos orgulhosos quando a gente quer se justificar. E Jó, ele revelou isso. E foi quando o Senhor quebrou ele. Porque até mesmo nessas dores que Jó passou, foi permissão do Senhor para revelar o que tinha dentro do coração dele. Para que Deus viesse tratar ele. E nós também somos assim. O Senhor, ele revela o que tem dentro de nós para nos tratar. E quando ele faz isso, quando ele revela dentro de nós o que temos, aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos ser moldados, aquilo que enxergamos, porque ninguém que se... poxa, eu não estou vendo nada, por que eu vou mudar em alguma coisa? Mas quando a partir do momento que a gente se enxerga, começa a ver o que carregamos, mesmo que seja coisas ruins, é para que Deus venha tirar, não é para a gente aceitar,
eu sou desse jeito, eu vou ficar desse jeito até o fim. Não. Ele está mostrando, revelando a você o que você tem dentro de você. Mas Ele está revelando para que você venha permitir Ele tirar isso dentro de você. Para que aquilo que Ele carrega, você venha carregar. Então, nesse momento, a gente confessa ao Senhor. Confessamento é algo que temos que fazer diariamente. Seja pelos pequenos detalhes ou pelos grandes detalhes. A palavra de Deus diz em Salmo 51, no último verso, no verso 17, diz que o Senhor, Ele quer de cada um de nós um coração arrependido, quebrantado, contrito. Esse Deus Ele não vai desprezar. Amém. Então diz assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Profeta, coloca o último verso, se eu me engano, acho que é o 19. E aí ele diz que a partir disso, então Ele agradará dos sacrifícios sinceros. Ele primeiro está de olho dentro de você, para poder, aquilo que você vai fazer para Ele, seja um sacrifício, seja jejum, seja oração, tudo que você fizer, Ele vai olhar primeiro para o seu coração. Ele vai olhar para dentro de você. Porque isso vai manifestar de fato aquilo que Ele quer. Ele está de olho do nosso coração. Amém? Então, Ele se agradará do sacrifício sincero, das ofertas queimadas, dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Ele vai olhar tudo isso. Ele vai observar tudo isso. Quando o nosso coração estiver quebrantado, contrito, e nosso coração, ele fica desse estado quando entendemos quem Ele é. Quando não só reconhecemos quem Ele é, mas também quando estamos nele. Porque só o toque dele a gente começa a querer chorar. Quando a gente sente a presença dele, quando a gente fala com Ele, a gente começa a chorar e falar: oh papai, oh Espírito Santo, como resistir à tua presença? Quando a presença começa a andar contigo, você se sente que não está só. Ele não está. Ele não te deixa só, mas quando a gente começa a caminhar, a gente não tem tanta consciência disso. Mas quando a gente começa a caminhar com o Senhor, buscar o Senhor, mais profundo nos tornamos com o Senhor, mais conscientes, mais sensíveis, mais abertos estaremos. Às vezes queremos coisas rápidas, queremos ver o mundo espiritual, queremos ouvir as coisas espirituais, queremos já ver tudo e fazer tudo e se arrebatar e tudo mais. Mas há um processo. E vocês têm que entender, nós precisamos entender que é a palavra de Deus. Então temos que entender que confessar, renunciar, traz o quebrantamento do nosso ego. Ele remove o pecado. Há mudanças de inclinações, traz a santificação. É para isso que vêm as lutas, as dificuldades. É onde somos reformados o nosso caráter, o nosso coração, para que sejamos santos como Ele é santo. Para a gente ser capacitado a guerrear. E Ele sempre vai trazer coisas, vai trazer processos já passados, para que cada vez mais possamos estar revestidos do poder e da unção.
Se vocês observarem, irmãos, às vezes a gente fala assim, poxa, o irmão está passando por tanta dificuldade, eu passei por tanta dificuldade, mas esses que estão passando, esses que passaram, quando ele fala, é diferente. Não é a mesma, sai unção, sai quebrantamento, sai a mão do Senhor ali, o poder de Deus. Então não despreze as tuas lutas e dificuldades. Vamos ler Lucas 4, a partir do verso 1. Começando a fluir, gente. Estava um pouquinho nervosa, mas está saindo. Ai, Senhor. Lucas capítulo 4, ele fala sobre as tentações que Jesus passou. Primeiro ele foi batizado, e vocês podem perceber que o Espírito Santo ele começa a conduzir Jesus ao deserto. Diz assim, pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Pode passar. Onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Pode continuar. Amém, Jesus. Indagou-lhe então o diabo: se tu és o filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Olha Satanás, querendo usar necessidade, porque Jesus estava com fome. E se ele usou isso contra Jesus, ele vai usar isso contra nós. Vai usar as necessidades, é isso que ele está usando. Às vezes a gente não tem algo dentro de casa para comer, ou aquilo que a gente quer comer, ou aquilo que precisamos comprar e não podemos comprar. Ele vai usar a necessidade para nos tentar. Ei, faça desta maneira. Murmure. Ele vai usar isso para você murmurar. Pode passar. Ai, Jesus, mas Jesus lhe contestou, está escrito, não só de pão viverá o ser humano. Pode passar, pô. Então o diabo levou em um lugar muito alto, ele mostrou uma fração de tempo, todos os reinos do mundo. Pode passar. Ele propôs, eu te darei todo o poder, olha, sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues. E eu tenho autoridade, é verdade, ele pegou essa autoridade lá no Éden, quando o homem deu de bandeja para ele, para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Se vocês compreenderem, verem, ele está usando o quê? Poder, glória, para tentar Jesus. Eu não posso falar bem certo como tentação, porque a gente é tentado por a nossa própria cobiça, como diz a própria palavra de Deus. Amém? Nós não vamos ser, a gente pode até ser tentado por várias coisas, mas as nossas tentações, ela vem pelas nossas próprias cobiças. E o inimigo, ele sabe disso, ele vai usar isso contra nós. E por isso que Deus, ele quer tratar cada um de nós sobre isso. Jesus, ele estava sendo provado. Nosso santo Jesus estava sendo provado. E o inimigo, ele usou a glória. E muitas vezes, se nós, cada um de nós aqui, não fomos preparados para quando recebermos a glória de Deus, vamos barganhar. Vamos vender como muitos estão fazendo lá fora. Porque não adianta ter poder e glória se não podemos sustentar pela palavra. Jesus sustentou porque tinha palavra. Jesus sustentou porque ele vivia a palavra. Às vezes a gente ouve muita palavra aqui e acha, às vezes tem gente que acha ruim. Não ache ruim, não.
é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo operando no nosso meio para nos moldar, para nos ensinar, porque a palavra de Deus ela é instruída aqui, mas é na prática onde é enraizada, é na prática onde ela se manifestada dentro de nós. Então ame isso, ame ouvir a palavra. O Senhor ele está se revelando, porque a gente sabe que a palavra é Jesus, e é por meio de Jesus que vamos vencer. É por meio de Jesus, quando a gente toma Jesus, é que conseguimos lutar, é que conseguimos ser capacitados, porque não é a nossa mente, é a mente de Cristo. Quem é a mente de Cristo se não for a palavra? Como a gente vai ter a mente de Cristo se a gente não tem a palavra de Deus dentro de nós? Como a gente vai ter o coração de Cristo se a gente não meditou na palavra? Se a gente não pensou na palavra, se a gente não recebeu a palavra? E eu não estou falando só de palavra escrita, eu estou falando de palavra revelada, através do Espírito Santo. Jesus, quando ele pregava para as multidões, as pessoas ficavam admiradas, porque saía dele palavra revelada. E essas palavras traziam vida para cada vida que estava ali ouvindo. E Jesus ele teve que ir, e os homens trouxeram a palavra escrita, mas Jesus, ei, eu vou, mas eu vou trazer o Consolador. E através do Espírito Santo que recebemos a palavra revelada. Os três estão atuando dentro de nós. Os três estão trabalhando dentro de nós, para que possamos conseguir sustentar as promessas dele quando elas vierem. Se não tivermos preparados, ou a gente vai perder as promessas, vamos perder a glória, ou ela vai nos destruir, porque está repreendido, seremos meninos, e meninos não sustentam a glória. A glória não é para meninos, para crianças, para pessoas imaturas, não é. É por isso que o Espírito Santo, ele vem dentro de nós para nos capacitar, nos moldar, nos preparar, nos amadurecer. O poder de Deus vem também trazendo tudo aquilo que a gente já vê, manifestações e tudo mais, mas há algo maior ainda. E já está sendo falada, e o Senhor vai se revelar ainda mais sobre isso, que é a glória de Deus. Mas ela só pode ser sustentada por cada um de nós quando a gente tiver a palavra de Deus. Porque só ela pode sustentar a glória. A palavra de Deus, ela sustenta as promessas. A palavra de Deus é o que precisamos agarrar com todas as forças. Então, ame a palavra. Ame o Espírito Santo revelar a palavra para vocês. Se você não está entendendo algo agora, não feche seu coração. Mas peça para o Espírito Santo te revelar. Ele é ótimo para revelar. Ele está só esperando você abrir sua boca e pedir: Espírito Santo, me revele. Talvez naquele momento ele não vai falar alguma coisa, mas quando você menos esperar, as coisas vão começar a fazer sentido para ti. E aquilo que você não entendia, você está começando a entender. Como assim? É o próprio Espírito Santo te revelando. Porque ele sabe a maneira de falar com cada um de nós e de nos revelar a sua palavra. Amém? Então não despreze aquilo que está sendo falado aqui, transmitido para você. Para nós, é o amor dele se manifestando. Ele podia muito bem já derramar a glória dele, e que ótimo. Isso é muito bom ver a manifestação de Deus, as coisas, Deus fazendo, os paralíticos levantando, é muito grande e a gente vai receber isso. São promessas de Deus, é algo que vem com ele. Só que temos que entender
que precisamos aprender a sustentar isso. Precisamos estar maduros. É por isso que é importante estarmos maduros. Por isso que muitas vezes aqui falam sobre amadurecimento, que temos que estar maduros para isso. Paramos aonde mesmo? Estou finalizando aí. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Vocês percebem que onde estava o coração de Jesus? Se o coração dele tivesse na glória, no poder, ele já tinha adorado Satanás, quando Satanás falou isso para ele. Mas o coração dele estava em Deus, e ele conhecia a palavra. Você sabia que Jesus, ele conhecia, ele estudou a palavra de Deus? E se vocês observarem, é por isso que é muito importante vocês entenderem, nós entendermos. Eu estava, tempos atrás, eu já cheguei a falar sobre isso para alguns irmãos, né, nossos pais espirituais. Nossos pais espirituais é a própria revelação de Deus, porque eles trazem a revelação de Deus para nossas vidas. Eles ouvem aquilo que o Pai está falando, Ele traz para nós. Por isso que a importância deles nas nossas vidas, além da cobertura, né, amém? Cobertura espiritual, porque através dele o inimigo vai lutar primeiro com eles para chegar a nós. A luta maior está com eles, por isso que é importante a gente lutar, orar por eles também. Amém? E os nossos pais físicos, eles são reflexos de Deus. Como assim? O reflexo de Deus? Sabemos que cada um de nós somos reflexo de Deus, somos a imagem e semelhança de Deus. Mas os pais físicos, eles são reflexos de Deus. Eles também têm que levar os filhos para o Senhor. Eles têm que ser o exemplo dos filhos. José e Maria, eles não só protegiam Jesus, porque quando Jesus estava correndo perigo de ser morto, e José levou em sonho, né, recebeu em sonho que ele precisava sair dali porque estava em perigo, e ele saiu, ele estava ali protegendo Jesus. Amém? E ele protegia como um pai, assim como cada um de nós protegemos nossos filhos, né? A gente vê o mal, a gente protege, a gente traz para cá, a gente aconselha, amém? Só que, se vocês observarem, quando Jesus ele estava nascido, tinha passado 8 dias. Quem é que estava lá para ser circuncidado? Jesus. E não foi Jesus sozinho que foi os pais dele. Os pais de Jesus conduziam Jesus. Os pais dele aprendeu e conduziu Jesus para aquilo que ele precisava. Eles levaram Jesus para Deus, para cumprir o propósito de Jesus aqui na terra, porque ele entendeu que Jesus tinha promessa. E assim como nossos filhos têm promessa. Então Jesus ele estudou. Os pais conduziu Jesus para estudar, para aprender a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? E isso que temos que entender. Não temos que só zelar, cuidar, coisas físicas. Isso é necessário, sim, e temos que fazer. Mas também temos que nos atentar para a vida espiritual dos nossos filhos. Porque a responsabilidade física existe, mas a responsabilidade espiritual também é nossa. Vocês estão entendendo a responsabilidade de ter filhos? É muito grande, né? Meu Deus. E quando eu consegui entender isso, eu fiquei bem preocupada. Eu disse: Senhor, me dá sabedoria. E depois disso eu tenho pedido todos os dias: Senhor, me dá sabedoria para que eu venha conduzir a minha filha nisso. Quando a gente entender de fato isso aqui, entender que não é só interceder, mas também ensinar e conduzir, não vai acontecer o que está acontecendo aí fora, que muitos
Muitos filhos, muitas filhas de Deus está perecendo, está passando por muita dificuldade, porque os filhos estão lá no mundo. Amém? E em seguida o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Pois como está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito para que te protejam. Eles te sustentarão sobre as tuas mãos para que não te batas com o teu pé em pedra alguma. Repreendeu-lhe Jesus, dito esta, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, ele vai usar a palavra contra nós. Mas, se você observar, Gênesis, ele usou a palavra para tentar Eva. Se vocês entenderem essa palavra aqui, Satanás tentou Jesus com a palavra. Só que a gente observa que ele é ótimo para distorcer as coisas. E se a gente pega e não gosta de ler a palavra por completo, se a gente não gosta de ler a palavra do Senhor, como vamos saber lidar com o que Satanás está falando? Sabe o que está acontecendo lá fora? A gente está isolando muitas passagens. E Satanás está invertendo muita coisa. É por isso que a revelação plena não está chegando a muitas pessoas. É por isso que muitos estão aceitando coisas que não é para aceitar dentro da casa do Senhor. Por causa disso. Porque Satanás está invertendo as coisas e eles estão aceitando. E é isso que Deus ele está nos ensinando. As tentações vão vir para nos provar. E quando, assim como Jesus, pode passar. E assim tendo concluído todo tipo de tentação. Todo o quê? Tipo de tentação. Meu Deus, amém. O diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Você pode passar mais um pouquinho? Acabou já, né? Mas pode passar o próximo capítulo? Só o primeiro, acho que é o primeiro e o segundo. Do capítulo 5, se eu não me engano. Não, aquele lá mesmo, aquele lá. Amém. Isso. Então Jesus retornou para a Galileia, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Quando formos tentados, preparados, aprovados diante de Deus pelas tentações, seremos aprovados e receberemos então o poder e a glória. Seremos aptos, amém? E é melhor que seja assim, amém? Vamos nos preparar para ser assim? Se Deus começar a manifestar a glória dele, vamos continuar nos preparando, amém? Porque a santificação não é só por um tempo, ela é contínua, amém? E eu quero saber de você, você quer ser morada ou visitação do Senhor? Abram 1 Coríntios 3, a partir do verso 16. Oh, Espírito Santo, é o Senhor que revela a Tua palavra. Manifesta a Tua palavra revelada dentro de nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Verso 17. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Eu e você somos separados para o Senhor. Eu e você só podemos ser morada do Senhor quando entendermos isso. O Senhor, Ele não vai morar em qualquer lugar.
É por isso que o Espírito Santo está fazendo esse papel lindo e maravilhoso dentro de nós. Vamos agradecer ao Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos está preparando para sermos moradas de Deus, amados. Que privilégio. Aquele tempo vimos que era cheio de coisas e era consagrados, era separado, era coisas distintas para poder fazer o templo, né, para fazer o santuário, ali o tabernáculo e tudo mais. E o Senhor falou: ei, não vou mais fazer ali mais em 4 paredes, eu não vou fazer parte ali de 4 paredes. Não que ele não se manifeste aqui, mas é através de nós que ele se manifesta aqui. Amém? Porque ele, desde o princípio, o que ele criou, se vocês observarem a criação principal que ele fez tudo ali, é para que a gente tenha comunhão com ele. Só que o espírito do homem, ele era pleno. Só que quando ele negociou, quando ele aceitou o conhecimento deste mundo, quando ele aceitou o pecado na vida dele, a transgressão, né, que foi isso que aconteceu com Adão, o espírito do homem não tinha mais proveito. E é aí que eu quero entrar em algo com vocês. Amém. Não quero esquecer. Então, quando ele negociou, o espírito do homem não teve proveito mais. Ele precisava ter um novo espírito. Só que, mais do que isso, olha que privilégio agora a gente tem. O Espírito Santo dentro de nós. Coisas que os nossos antepassados não tiveram. Eles conheceram a glória, mas nem todos tiveram esse privilégio de receber a glória. Hoje, cada um de nós podemos andar com uma glória. Por causa dele. Por causa dele. Por causa do Espírito Santo, amém? O trigo, ele não é vazio. O trigo, ele não é vazio. Ele é cheio, amém? E ele tem alimento. E ele alimenta outros. Não é verdade? Esse é o trigo. O trigo, ele tem essência. Mas o joio não. Ele é vazio. E ele é vazio de Deus. E no meio da igreja, infelizmente, não só tem trigos, mas também tem joios. E o joio não serve para nada se não for para ser lançado no fogo. E é por isso que temos que ter vigilância, amados, para que possamos ser o trigo, termos alimento, sermos cheios do Senhor, cheios de Deus. Só podemos dar aquilo que somos cheios, amém? Se a gente é cheio de Deus, podemos dar a Deus aos nossos irmãos, amém? Mas se somos vazios de Deus, somos comparados como um trigo. E não conseguimos dar nada para ninguém, porque somos vazios. Não sejamos como o joio, mas sejamos como um trigo, amém? E até mesmo o joio e os vasos de desonra têm propósito. Se o joio está no nosso meio, tem propósito. E o propósito é manifestar aqueles que são trigo, aqueles que são. Amém? Então é necessário, para que a gente amadureça, para que a gente cresça, os joios estarem conosco. Por isso que é necessário pessoas nos ofenderem, pessoas nos criticarem, pessoas não entenderem o chamado que Deus tem para nossas vidas, não entenderem o que está acontecendo aqui neste lugar. Não sei com vocês, mas, meu Deus, eu estou vibrando esses dias. Eu estou vibrando porque mesmo eu não vendo, eu sinto, eu contemplo que Deus está fazendo algo sobre nós.
E Ele está nos preparando para algo grande, amém? E agora é que eu venho falar sobre algo, sobre a nossa mente. A mente é algo muito importante e precisamos entender algo. Abram em 1 Coríntios. Amados, rapidinho, antes de vocês abrirem, deixa eu passar. Abrem só Romanos 8, 31, verso 31. Romanos 8. Preciso só finalizar uma coisa para a gente entrar nesse. 31 até o 39, amém? A que conclusão, pois, chegamos diante destes fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode continuar. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Antes, Satanás, ele tinha autoridade para nos condenar, de ficar falando coisas ao Senhor sobre o nosso respeito. Mas quando Jesus chegou, ele arrancou a autoridade de Satanás para os filhos. Nós que tomamos posse disso, os que tomam posse disso, aqueles que compreenderam isso, eles são justificados por Deus. Amém? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, Ele que ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A perseguição? A nudez? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pode passar. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, temos que entender isso. Amém? Nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, gente, temos que entender que nada poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos que entender que nada pode nos separar de Deus. E se estamos debaixo da autoridade dEle, Ele é a nossa vitória. Ele que nos dá a vitória. Então, alguns irmãos, eu já vi isso. E eu fico triste quando eu penso sobre isso, porque tem uns que falam assim, eu estou pecando, eu não vou fazer, e acaba se distanciando de Deus. E eles não entenderam, não perceberam que é no Senhor, é o Senhor que santifica. É o Senhor que transforma. Quanto mais perto estivermos dEle, mais seremos santificados, transformados, moldados. Então não temos que distanciar do Senhor. Se você quer ser liberto, se você quer receber tudo aquilo que você precisa, seja libertação, cura, ser transformado, restaurado, ser próspero em todas as áreas da tua vida,
mais você tem que se achegar a Deus. Amém? Mateus, só notem, Mateus 6, 25 ao 33. Essa passagem, ele fala sobre as necessidades. E ele faz duas comparações. Ele fala sobre as aves dos céus e sobre as flores do campo. Amém? E ele fala assim: ei, se eu visto as flores de forma mais linda que Salomão já se vestiu com toda a sua glória, quanto mais vocês. Não é o corpo mais importante do que as vestimentas? Para Deus não é importante o seu corpo, a sua vida, quanto mais as nossas necessidades. Ele sabe o que cada um de nós precisamos. Talvez em um certo momento vamos passar por certas dificuldades para sermos moldados, para que a gente não tenha nossos olhares, necessidades. Não, eu preciso, vou trabalhar hoje e eu nem vou para a igreja hoje porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso, porque não sei o quê. E começa a colocar o coração em coisas que não eram para colocar, preocupado com as necessidades. Sendo que Deus, Ele está trabalhando dentro de nós e Ele permite passarmos por momentos de necessidade para que nosso coração esteja contentado nele, para que possamos estar confiando nele, para que quando a gente receber tudo aquilo que Ele tem, porque se vocês observarem, os homens de Deus, mulheres de Deus, eles receberam. Davi, quando ele recebeu toda aquela glória. Salomão recebeu toda aquela glória. Os homens de Deus receberam tudo aquilo que eles precisavam, governaram, né? O José recebeu tudo aquilo que eles precisavam como necessidade. Só que eles estavam preparados. Então, se passamos por um processo de necessidade, gente, eu falei, Senhor, eu agradeço por essa palavra, porque eu tenho autoridade sobre isso. Hoje eu me sinto meu coração contentado ao Senhor. Porque o Senhor, Ele prova de várias necessidades que vamos precisar, ou que provavelmente nosso coração se apoia, para que a gente venha se apoiar somente nele. Ele quer que a gente tenha sim coisas, mas isso não deve ocupar o espaço do nosso coração. Muitas vezes nos preocupamos demais com coisas que não deveríamos nos preocupar. Ele não quer que a gente tenha um olhar para as necessidades. Ele quer que a gente olhe para Ele, autor e consumidor de nossas vidas. Amém? Então, a mente. Agora eu posso falar um pouquinho sobre a mente. Meu Deus, gente, fala do horário. Amém. Estou terminando. Amém? Precisamos, primeiramente, entender, para chegar na mente, que precisamos ter um coração livre. Um espírito livre. Amém? E eu quero que vocês entendam algo. Se guardamos ressentimentos, mágoas, rancor, né, e todos esses sentimentos negativos que eles acabam ocupando o nosso coração, isso nos atrapalha como Espírito Santo. Amém? E precisamos ter um coração livre. Temos que entender que existem duas coisas que não tem perdão. Mas a palavra de Deus fala que é uma, né? Amém? E a gente vê que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, amém? Só que se vocês entenderem, a blasfêmia com o Espírito Santo, quando Jesus estava falando, era os próprios que diziam seus, que conheciam a palavra, mas por inveja, por fecharem um coração, eles foram contra Jesus. Eles falaram mal do Espírito Santo. E eles, infelizmente, foram responsáveis pela morte de Jesus. E ai daquele, misericórdia,
ai daquele. Então, temos que ter cuidado e vigilância com o nosso coração. E segundo, abram Mateus capítulo 6. Profeta, por favor. Obrigada. Mateus capítulo 6, versos 12. O segundo que não tem perdão, para a gente entender. Mateus 6, 12. Perdoa-nos as nossas... Essa aqui é a oração que Jesus estava ensinando. Amém? E ele falou assim, ó, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí, nesse versículo, vocês podem perceber sobre o perdão. E se vocês olharem outro versículo, o Senhor fala assim, da medida que a gente medir, seremos medidos. Amém? O que a gente fizer, também fará conosco. Façamos aquilo que os outros... que a gente quer que os outros façam conosco. É muito essa troca. É por isso que o segundo mandamento é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Aí você coloca o verso 14 e o 15. 14 e 15. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Verso 15. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se a gente fecha nosso coração e não perdoa, não seremos perdoados pelo Pai. Esquece oração, pode fazer, Senhor, vou dar o chão todinho de joelho, orando ao Pai, vou dar cabalhota, vou subir o monte de joelho, vou fazer extremidades, vou fazer coisas grandes, vou dar todos os meus bens para os pobres, mas se eu não perdoar, não serei perdoado. Por que eu estou falando sobre isso? Porque isso nos atrapalha a nossa comunhão com o Espírito Santo. Porque nesse tempo vamos ver muitas injustiças. Há o tempo disso. E já foi orientado. Nossos pais espirituais nos orientou sobre isso. Injustiças. Amém? Passamos por várias injustiças o ano todo. E precisamos entender isso aqui. Temos que olhar e dizer, ei, não é porque ele merece, mas porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. E se eu tenho perdão, e eu quero o perdão do Pai, eu também o perdoo. Amém? Então, não se sabote. Não seja orgulhoso. Amém? Mas seja sensível. Como sexta-feira a gente estava ouvindo, né? Seja vulnerável ao Senhor. Seja filhinho do papai, amém? Criança quando chega com o papai, papai, mamãe, te amo, bênção e aquele tudo. E é assim que temos que chegar ao Pai. Amém? Vamos ser vulneráveis, vamos nos render mais. Sabe o que acontece muitas vezes? Porque muitos irmãos passam na igreja 10 anos, 15 anos, 5 anos e não traz transformação. Não é falta de palavra. Rendição. Deus, Ele só pode nos transformar quando cada vez mais nos rendemos a Ele. Nos se submetemos a Ele. Amém? Quanto mais a gente chegar a esse estado, a essa atitude, a essa consciência, e isso fazer parte da nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, tudo vai ser diferente. E isso vai ser manifesto. E assim a gente vai enxergar e ver a nossa transformação. Outras pessoas vão ver se nós sermos transformados. Amém? Quando a gente está alicerçado no Senhor, buscando o Senhor, em comunhão com o Senhor, não se preocupe. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça.
Os filhos, eles buscam a justiça do Pai. Jesus, ele caminhou na justiça de Deus. E isso tem que ser nosso prazer. Não se preocupe com as demais coisas. Ele sabe de tudo. Ele contempla. Ele não te deu ainda porque ainda não é o tempo. Espere o processo de Deus. Permaneça caminhando com Ele. Se está difícil, como eu falei, se tem uma iniquidade que está difícil ser moldada, está difícil ser quebrada, se renda mais. Permaneça, continue confessando. Eu falo por mim, continue confessando, continue buscando, continue invadindo mais o espaço do Senhor para que Ele venha te gerar e tirar isso. Ele vai te tirar isso dentro de ti. Ele vai te libertar, amém? Então a nossa mente, ela é pequena demais. Temos que entender isso. Vamos parar de tentar pensar com nossa mentalidade. Para de colocar Jesus na nossa caixinha. Jesus é muito grande para isso, amém? Precisamos ser transformados. Coloquem só esse verso. Estou tentando aqui pegar o máximo. Só coloca assim, Romanos 12, capítulo 1 e 2. Temos que ser transformada a nossa mente. Quero que você, pastor profeta, coloca 1 Coríntios 2, 14 ao 16. Se quiserem anotar, é muito bom também. 1 Coríntios 2, 14 ao 16. 1 Coríntios 2, capítulo 2, isso, 14 ao 16. Temos que entender que não temos que caminhar com a nossa mentalidade e nem com a mentalidade deste mundo. Gente, se a gente andar como a gente andava, a gente está aqui, mas a nossa mente ainda é aquela mente. Já vou entrar nesse negócio bem aí. Vamos primeiro isso aqui. 1 Coríntios 2, verso 14, que diz assim: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas. Não, isso é impossível. E não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. É Ele que vai trazer a revelação, amém, amados? Verso 15. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto, 16, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia nós temos a mente de Cristo, amém? É o Espírito Santo que vai trazer a revelação. Temos aquilo que não compreendemos, temos que ir nele, para que ele venha trazer revelação. E quando a gente começa a andar na revelação, quando aqui começar a falar da palavra, o Espírito Santo vai começar a falar. E você vai começar a receber, e você vai compreender aquilo que vai ser falado aqui, o que está sendo falado aqui. Amém? Por isso que é importante caminhar com os três. Com o nosso papai, com o nosso Jesus, amém? Nosso Jesus maravilhoso. E com o nosso querido Espírito Santo. Se o Espírito Santo está dentro de nós, temos Jesus. E se temos Jesus, temos Deus, amém? 1 Coríntios 3, 18 ao 23. Só podemos ter a mente de Cristo quando a gente tem a palavra de Deus. Amém, gente? Não vamos esquecer disso. Ame a palavra. Tá. 1 Coríntios 3, 18 ao 23. Ninguém se iluda. Se alguma pessoa entre vós se considera sábia de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se insensata para alcançar sabedoria.
Pode continuar. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, meu Pai. Pois está escrito, ele apanha os sábios nas próprias artimanhas dele. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são elucubrações vãs, que são pensamentos intensos, são reflexos intensos, amém? Portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence. Pode passar. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, todo a vida, a morte, assim como o presente, assim como o futuro, tudo o que existe é vosso. Amém? E vós sois de quem? Cristo. E Cristo? De Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Então não temos que andar como padrão deste mundo, amém? Bora, último para a gente finalizar esse assunto, entre aspas. 1 Coríntios, capítulo 1, 18. Primeiro Coríntios 1, 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Pode passar. Porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Só para você estar entendendo. Estou dando essas passagens para você entender aqui. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Pode passar. Porquanto tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Pode passar. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Quem ama a cruz? Quem ama? Amém, Jesus. Nós, entretanto, vai passar. Todavia, para os que foram convocados, tanto os judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É bom ter Jesus, né? Amém? 25. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia, é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Vai passar. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que não era, o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Pode passar mais. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. 29, para finalizar. Com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Se a gente olhar as histórias da palavra de Deus, vemos coisas que impossíveis para nós, para o mundo. O mundo olha e fica, não, isso aí é loucura. Como é que um homem vai jogar um graveto na água e vai puxar o martelo para cima? Nunca vi isso. Isso não existe. Como é que uma velha estéril, que parou de menstruar, vai engravidar?
se vocês verem Sara, Rebeca e outras mulheres de Deus, tudo estéril, e Deus mostrando. E quem olha assim, Jesus nascer da sombra de Deus, o Espírito Santo descer, a sombra de Deus fazer ela se achar grávida? Não, esse negócio aí é loucura. Ui, misericórdia. É loucura para o mundo, né? Mas ele disse que é. E ele fez desse jeito para confundir, amém? Jesus, ele curou, ele libertou, ele levantou os paralíticos, ele ressuscitou. O mundo, não, é a medicina. Não estou desprezando a medicina, amém? Mas eu estou falando da plenitude da palavra. A palavra que foi vivida e que ainda é, porque tem pessoas que creem nessa palavra, mas é só naquele tempo. Hoje não existe mais essas coisas. Essas coisas aqui, tudo é impossível. Sangue de Jesus. Jesus, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Hoje, meu Deus, para multiplicar é difícil. E principalmente quando você olha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Meu Deus, isso é impossível para nós, né? É loucura para nós. Se a gente observar, a gente, meu Deus. E é isso. Se a gente começar a limitar com nossos próprios pensamentos e olhar, não, isso não dá, não cabe na minha cabeça. E é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Não é com nossa mentalidade, não é a nossa caixinha. Quebra essa caixinha hoje. Quebra ela todinha, esmaga ela assim, ó. Pisa ela. Deixa que a mente de Cristo esteja em vocês. Porque a mente de Cristo, para Ele era tudo possível isso. Ele sabia que tudo isso ia acontecer. Ele até falou assim para o discípulo dele: ei, como a gente vai alimentar todos esses? Todo esse povo? Mas ele já sabia o que ia acontecer, porque o Pai já tinha instruído ele. Amém? Porque Jesus, ele fez o que o Pai o ensinou. E que ele viu que o Pai fez, e assim ele fez também. Amém? Então, tudo aquilo que aconteceu de Elias ser elevado aos céus na carruagem de fogo, de um mar ser dividido, das 10 pragas manifestar o poder de Deus no meio ao Egito, para nós é algo muito grande, para o mundo é grande. Mas quando a gente começa a andar com o Espírito Santo, o Espírito Santo ele começa a nos dar fé para crer em tudo isso. Quando andamos na revelação de Deus, a palavra de Deus ela se torna viva. E quando começamos a andar crendo nisso, aí sim vai ser manifesto a glória de Deus. Amém? Então, não deixem que a nossa mentalidade, a mente nossa, venha nos atrapalhar de a gente conhecer o Senhor, de a gente receber palavras que o Senhor quer trazer para nós. Porque ouvimos palavras e queremos limitar e dizer, não, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu aceito, é dessa forma aqui. Ei, olha o que o Senhor está falando, não foi eu que falei, não são os apóstolos que estão falando, não são os pastores que estão falando, é o Senhor. Amém? Não podemos limitar a Deus e aquilo que Ele está nos ensinando. Se Ele está nos ensinando, porque há algo, há um propósito, amém? Não fechem a mente de vocês, não fechamos a mente ao Senhor. Porque o sistema desse mundo é contrário, é loucura para as coisas do Senhor. Assim como as coisas do Senhor é loucura para o homem. É vice-versa, amém? E também não vamos caminhar como o mundo caminha. O mundo, o sistema do mundo, ele caminha pela razão. E nós não andamos pela razão, mas pela fé. Andamos porque cremos. Então assim vamos, né? Amém? Isaías 11, 2. Estou chegando ao fim já. Antes de eu ler esse versículo, podem colocar esse versículo mesmo, amém? Eu só queria... Cadê aqui?
Temos que entender que a nossa genética, infelizmente, ela está corrompida. A genética humana, ela já está corrompida. Então, ela vai querer andar pelo sistema do mundo. Pode ver que as inclinações do homem, ele pode ouvir coisas boas e coisas ruins. Mas as coisas más prevalecem dentro deles. Só que nós não. Nós temos uma nova natureza. E estamos buscando em Deus para que ela cada vez mais. Amém? Gênesis 6:5, que diz assim: E ouvi o gemido dos filhos de Israel, as quais... eu errei. É Gênesis. Sim, amém. Cadê? 6:5 diz assim: Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinha das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Você está vendo porque você não pode confiar na natureza caída? Quando fala carne, estamos falando de natureza caída, natureza que caiu, né? Caída, pecaminosa, isso. Então, ela se inclina para o mal. Mas nós que estamos no Senhor, nós que temos o Espírito do Senhor, um novo Espírito, um novo coração, porque Ele disse que dará um novo Espírito, um novo coração, amém? Nós nos inclinamos ao Senhor e cada vez mais buscamos isso nele. E a palavra de Deus nos molda para isso, para que possamos nos inclinar e nossas ideias estão nele. Não se preocupa, Deus ele pode nos ensinar todas as coisas, a unção, o Espírito Santo ele pode nos ensinar tudo. Podemos passar em vestibulares, possamos aprender coisas que para nós eram impossíveis, coisas, até mesmo inglês, espanhol, tudo, Deus pode ensinar tudo, amém? Ele pode ensinar tudo, até mesmo coisas desse sistema que tem aqui, biologia, geografia e tudo mais. Mas isso não pode nos dominar, porque andamos pela revelação. E a revelação é contrário a 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. Amém? A gente anda aqui, mas a gente não tem que ter a mentalidade, amém? Do mundo. Temos que entender isso, guardem isso, porque quando vocês começarem a meditar nisso e declarar isso, porque vocês têm que entender o lugar de autoridade de vocês. Nós temos autoridade. E a nossa maior autoridade é a palavra de Deus. Amém? Todo o poder está sobre Jesus Cristo. Amém? Então, temos que entender que temos autoridade como pais, temos autoridades no nosso trabalho, na nossa casa. Amém? Precisamos colocar a nossa alma no lugar dela, porque ela ainda precisa ser reparada, ser restaurada. Então, quando ela estiver com vozes ao contrário, querendo coisas ao contrário, aquilo que glorifica ao Senhor, você bota ela no lugar. Decreta. Deus é tão maravilhoso que deu essa capacidade para que o Espírito venha ser usado para a nossa alma ser transformada pelo Espírito Santo. Amém? Precisamos entender isso, somos libertos através dele, amém? E precisamos expulsar Satanás. Tem muita gente deixando uma cadeirinha do lado para Satanás sentar. Dentro de casa, na vida financeira, com os filhos. Não podemos aceitar Satanás fazer o que quer nas nossas vidas. Temos que botar a alma que está sendo ainda restaurada, está começando a compreender, porque Deus ele quer tudo. Ele não quer só o espírito, ele quer o espírito, a alma e o corpo. E todo o nosso entendimento, amém? Ele quer que amamos ele assim, que a gente busque ele assim, amém? Então temos que botar a alma no lugar dela e deixar o Espírito trabalhar. O Espírito Santo ele vai encharcar ele encharca nosso espírito, ele quer encharcar nossa alma e nosso corpo. Nossa alma e nosso corpo vai ser só reflexo, tudo vai ficar em sintonia,
vai ficar em um só, andando para as inclinações do Senhor, andando, caminhando para a glória, andando e caminhando para aquilo que o Senhor está nos ensinando, pela voz revelada do Senhor. Quando o Espírito Santo falar, vai para a direita, como falou para Ananias, ele vai para a direita, vai para a rua direita, vai para aquele homem que era chamado Saulo, que antes ninguém dava nada para ele, e ele foi constituído um homem, um guerreiro, amém? Do Senhor, um vaso de honra, amém? Porque ele conhecia a palavra, mas ele não conhecia ainda a palavra revelada. Ele não conhecia ainda Jesus, ele não conhecia o Espírito Santo. Então ele teve essa oportunidade, amém? E nós temos que abrir nosso coração para isso. Tá, Isaías 11, 2. O Espírito de Yahvé, o Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria. Vocês estão enxergando de onde vai vir tudo aquilo que precisamos? Que o Espírito que dá sabedoria, e o que mais? O Espírito que traz, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Vocês estão entendendo de quem vai vir tudo aquilo que precisamos? É dele. Não é dele toda a sabedoria? Quem instruiu a mente de Cristo? Amém? Então, aquilo que eu e você precisa é dele. Mas eu quero tanto aprender a como empresariar, eu quero tanto aprender a fazer isso e aquilo, eu quero tanto aprender. Ei, é nele. Ele vai te dar estratégia, ele vai te ensinar coisas que você nem imagina, até que o teu coração nem contemplou e pensou sobre a tua mente. É ele. Ele não vai ensinar algo do padrão deste mundo, ele vai ensinar a palavra dele. E não só isso, quando ele ensina, quando ele mostra a palavra dele, ele se responsabiliza também. E ele próprio, quando ele está no negócio, ele vai trazer as pessoas. Sabe por quê? Porque a unção atrai. Estão entendendo? A unção atrai. É assim que você vai conseguir clientes para os seus negócios. Não se preocupa com coisas deste mundo que estão para ensinar, não. Tudo que precisa está nele. Amém? Então, por meio de Jesus, somos mais que vencedores. Não podemos nos conformar com este mundo. Daniel, sendo criança ainda, e aqueles amigos dele, eles não conformaram com aquele monte de pecado, com um monte de ídolos, com coisas contrárias, com as iguarias. Eles não se contentaram, não se conformaram com aquilo. Eles foram a diferença naquela terra. E é isso que Deus ele quer de nós, para que possamos também ser a diferença aqui nesta terra. Sermos luz onde há trevas, amém? E para isso precisamos, Lucas 9, 23 ao 27, né? Podem anotar. Precisamos morrer para nós mesmos. Temos que morrer. Amém? Finalizando já. Eu quero que vocês anotem uma frase. Que diz assim: aonde saem as maiores batalhas, nascem grandes homens e mulheres de Deus. Temos que entender que essas batalhas, mesmo que cada vez mais vai aumentando, mesmo que muitas dores nos prensem, mas tudo isso é para que nós sejamos formados como homens e mulheres de Deus, como Ele quer. Ele sabe o que precisamos ser tratados. Quero que vocês levantem agora. Vamos rapidamente orar ao Senhor e pedir para que possamos levar. A frase é: aonde saem as maiores batalhas,
aonde saem as maiores batalhas, nascem grandes homens e mulheres de Deus. Então essa batalha, quem está em Cristo Jesus, não vem para a morte. Amém? Deus, Ele aproveita tudo, até mesmo o joio e o vaso de desonra. Amém? Mas que nós não sejamos esses vasos e nem esse joio. Amém? Amém. E vocês têm que compreender, já que andamos pela palavra revelada, e que Deus, Ele ama as coisas impossíveis, como a gente viu. A palavra de Deus está cheia de coisas que para o homem é impossível, mas para Ele nada é impossível. Assim Ele decretou, Ele falou para Maria, né? Amém? Então, temos que entender que o que é a mega igreja? O que é a mega igreja? O que é a cidade do avivamento? O que é você sendo enviado em vários lugares para levar avivamento para almas? Temos que amar as almas. Temos que lutar por elas, lutar pelas nossas famílias. Temos que entender que nele temos que ser submissos, vulneráveis, filhos. Mas diante das provações, diante de Satanás, diante da palavra, temos que tomar posse, temos que ser violentos. Sejam violentos, não omisso, porque até mesmo no meio da nossa fraqueza, Deus, Ele nos fortalece. E não é uma fraqueza de preguiça. É minha fraqueza e vou deitar aqui. Eu tô fraco, eu vou me omitir. Não, a fraqueza que Ele está falando e revelando aqui, que traz a força dEle, é a dependência. Amém? Somos fracos, não temos mais forças, mas somos dependentes dEle. E através disso Ele nos dá força para lutar. Ele renova. Até os jovens se fadigam, mas nós não. Nós seremos renovados no Senhor, amém? Então vamos orar ao Senhor, pedir para que tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, que possa fazer parte de nós. Vamos lutar por isso, para que a partir de hoje não vamos ser mais os mesmos. Não vamos mais tentar atrapalhar, mesmo não querendo, por causa da nossa mente, por causa das nossas convicções, por causa disso e daquilo. Não. Vamos permitir que o Senhor, Ele faça como Ele quer. E aquilo que Ele trazer para nós, vamos receber e vamos nos abrir para Ele. E deixar Ele revelar aquilo que não entendemos. Amém? Vamos fechar os olhos, comecem a orar em línguas. Oh, Santo Deus, Rabassuri de canta Rabaxê. Ramassuri de canta Rabassuri de canta Rabaxê. Santo Deus, poderoso Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, porque é o Senhor que nos ensina todas as coisas. É o Senhor que traz vida, Senhor, essas palavras. Que possamos sair daqui, Senhor, guardando dentro de nós que mesmo nas dificuldades, nas lutas, não é para nos matar. Não vamos murmurar. Não vamos deixar que as dificuldades, Senhor, venham fazer a gente barganhar com o mundo, com as coisas de Deus. Não, Senhor. Mas estamos sendo preparados. Estamos sendo capacitados. Essas dores é para nos amadurecer. Essas dores é para que a palavra de Deus venha se enraizar dentro de nós. Oh, Papai, Santo Deus, poderoso Deus, aleluia. Para que possamos ser cada vez mais quebrantados diante de Ti. Para que possamos, Senhor meu Pai, permitir que o Espírito Santo venha revelar, aprender a esperar no Senhor, a lutar pela nossa libertação, para que possamos ser restaurados, Senhor. Senhor, que não sejamos mais impedimentos, meu Pai, mas que possamos, Pai, ser cooperadores da Tua obra. Que possamos, Senhor meu Pai, caminhar, Senhor. Caminhar, meu Deus, segundo a Tua vontade, Senhor. E é por isso que estamos aqui pedindo, Senhor, arranca
esse sistema, Senhor, do mundo que está sobre nós. Pai, a tua palavra disse, meu Deus, que a perversidade estava já nele, Senhor. Que a carne, Senhor, não tem nada a proveito, é uma carne pecaminosa. Mas, Senhor, meu Deus, recebemos o teu Espírito, recebemos um novo Espírito, um novo coração, Senhor. Oh, Senhor, vai moldando, Senhor, vai tirando. Não aceitamos, Senhor. Alma, compreenda. Somos filhos de Deus. Quem manda é o Espírito Santo. Quieta-te. Deixa Ele te moldar. Silencie vontades. Não é a tua vontade, alma. Não é como tu queres, alma. É como Deus quer. É como Ele quer. E eu vou lutar contigo até você compreender. Até você ser moldado. Até você ser limpa. Até você ser puro. Até você cooperar também para a obra de Deus. Amém? Senhor, te pedimos, Pai, limpa a nossa genética, limpa nossas inclinações, Senhor. Tira as dúvidas, Pai. Não queremos mais andar pelas dúvidas, mas que a tua palavra, Senhor, se vivifique dentro de nós, que possamos enxergar aquilo que a gente não enxergava. Espírito Santo, venha sobre mim, revela-me, me dê sabedoria. Peça a Ele, Espírito Santo, me dê sabedoria. É em Ti, Senhor, que tem todas as coisas. No poderoso nome de Jesus, Senhor, arranca todo o mal, arranca tudo aquilo que não vem de Ti. Arranca, Senhor, a razão. Senhor, eu te dou a razão para que eu possa pegar, Senhor, a fé. Não a fé do homem, mas a fé de Jesus, a fé de Cristo, a fé do Senhor. Oh, Papai querido, te pedimos, Senhor, no poderoso nome de Jesus, Senhor, meu Pai, continua operando dentro de nós, e possamos sempre nos submeter a Ti, Senhor, que possamos nos render mais, para que possamos viver esse extraordinário, que não sejamos impedimentos. Que não mais, Senhor, meu Pai, as nossas bocas, Pai, sejam usadas para difamar, murmurar, fazer coisas que o Espírito Santo se entristece. Não, chega, basta. Agora somos nossos lábios usados para a glória de Deus. Nossos olhos são usados para a glória de Deus. Nossos atos, nossas atitudes são para a glória de Deus. Agora eu peço para vocês, orem, expulsem Satanás de tudo aquilo que é seu. Expulsem ele, em nome de Jesus. Sai agora das nossas finanças, sai agora, Satanás, de nossas famílias, das nossas mentes, nossos filhos, de tudo que nos pertence. É do Senhor, é do Senhor. Solta agora. Satanás, ele é covarde, ele é cruel, ele veio só matar, roubar e destruir. Mas ele vai para longe agora. Em nome de Jesus, ele não vai atrapalhar o projeto de Deus em nossas vidas. Ele não vai atrapalhar aquilo que Deus tem para cada um de nós, para esse ministério, para este lugar, porque Deus tem coisas grandes. Pensamentos do inferno saiam agora, em nome de Jesus. Pensamentos dizendo que nós não somos capazes, que não podemos, saiam agora em nome de Jesus. Pensamentos querendo que a gente se divida, querem trazer divisão para o nosso meio, querem trazer discórdia, trazendo injustiça, palavras que ofendem nossos irmãos, nossos pais espirituais, misericórdia. Agora, saiam agora em nome de Jesus. Que nós sejamos canais de Deus, não canais do diabo, canais de Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Que possamos todos os dias, Senhor, lutar. Que possamos todos os dias, Senhor, meditar nisso, Senhor. Que possamos todos os dias entender que precisamos ter um espírito livre, Pai, para te adorar, um coração livre, Pai. Que possamos perdoar mais rápido, Senhor.
amar mais rápido, Senhor, mesmo que sejam nossos inimigos, pois assim o Senhor nos ensina, e orar por aqueles que vos perseguem. Amém? Obrigado, Espírito Santo. Vamos aqui na frente, vamos para frente para a gente fazer o ofertório ao Senhor. Glória a Deus. Tem alguém que precisa de alguma oração? Fazendo algo específico essa manhã?